Sobre a apresentação do produto, acho que esse é outro tema também que acaba sempre. Muitas pessoas, como a gente acabou de falar, quer apresentar o seu produto para todo mundo. Ou outra questão também, pensando na gestão do tempo, é bem comum hoje vendedores apresentarem o seu produto de qualquer forma, porque às vezes está pensando no cliente lá da frente. Qual seria a forma adequada de apresentar o seu novo produto? Esse empreendedor novo, apresentar esse produto para o mercado, Flávio? Olha, os vendedores, eu costumo brincar muito com o pessoal que eu dou formação, que nós temos uma boca e dois ouvidos e não é por um acaso. Então, eu tenho que ter pleno conhecimento do que eu estou oferecendo. Porque se eu tenho pleno conhecimento, eu consigo demonstrar a minha autoridade perante aquilo. Eu tenho que saber do que eu estou falando, até porque quando surgem objeções com relação a isso, eu tenho que saber como é que eu vou quebrá-las. Mas eu vejo muita gente por aí que na afobação, na ansiedade, que é o mal do século, as pessoas sofrem de uma ansiedade que vem grudado, parece que já nasce com o ser humano aquilo. E eles sofrem de uma ansiedade que chegam na frente do cliente, blá, joga tudo e mais alguma coisa, e não param de falar nunca mais, que aquilo é uma loucura. E esquecem de ter uma audição ativa, e de ter uma conversa com perguntas abertas e fechadas, com algumas técnicas de venda, que já são desde os primórdios, desde quando a gente conhece de venda, se fala aí de spin selling, de SGVP, de algumas técnicas que são mesmo muito relevantes para esse momento de negociação, esquecem de fazer as perguntas certas, esquecem de ouvir o cliente, de induzir ele para que você perceba exatamente qual é o ponto, porque dependendo do que o cliente me disser, eu tenho o produto certo para ele. Eu consigo gerar necessidade nele. Eu consigo trabalhar exatamente aquela dor, porque não necessariamente é uma dor. Às vezes o cara nem sabe que precisa daquilo e você conseguiu despertar nele. E conseguir trabalhar o cliente. Só que se você não ouve, como é que você vai apresentar? Já começamos por aí. E na hora de apresentar, o que eu sei do meu produto? Eu não posso... Eu tenho uma cartilha desse tamanho, eu vou apresentar a cartilha inteira? Não. O que é coerente naquele momento? Entregar para aquele cliente. O que vai resolver a vida dele? Não é vender o mais caro, porque o mais caro, aí também já entra a ética e outras questões. Não é, eu posso ofertar o mais caro, como é óbvio. A gente tem uma técnica de vendas que você oferta o mais caro para depois ressoar os outros valores dos outros produtos. Mas não é forçar o mais caro para aquele cliente só porque é o mais caro e para mim é bom. É entender se aquilo supre. É entender se aquilo realmente faz sentido. Porque você gera relacionamento. A hora de você apresentar o seu produto é um relacionamento que você está gerando de confiança com o teu cliente, que ali o próximo passo é o fechamento e o próximo passo são recorrências, mais compras, indicações. Se eu estou oferecendo bem, se eu estou fazendo bem o meu trabalho, na hora de ofertar esse produto para o meu cliente, de entender, de ouvir, de fazer o meu papel consultivo, eu consigo sair dali. Ele pode não ter comprado de mim naquele momento, mas se eu pedir uma indicação, ele vai me dar. Porque eu consegui guiar aquela negociação com graça, como digamos assim, né? Com jogo de cintura, consegui mostrar o melhor de mim, mostrar que eu não sou uma pessoa que eu tô ali, porque os vendedores são muito mal vistos por isso. Por mentiras, por tentar enfiar a goela abaixo de produtos, por ser agressivo. Até esses dias eu ouvi de uma pessoa, nossa, que legal essa técnica, né? Porque ela não é agressiva. Então, ainda tem gente que acha que você tem que bater no cliente. Sim. E não precisa. Então, eu acho que esse momento de você fazer a apresentação do seu produto com a audiçãozinha bem acentuada, bem ativa, para você ajudar. Eu acho que a palavra-chave seria ajudar. Você é consultivo. Você é a solução para aquele cara. Ele tem que olhar para você e tem que estar escrito aqui, a solução, o tamanho do mundo. Justamente para gerar essa relação de confiança. Se ele não compra de você agora, compra daqui a pouco. Se ele não compra de você agora, ele indica alguém que vai comprar. Mas, pelo menos, o relacionamento você criou. E esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre isso no meu Instagram, que falava sobre os 4 pontos. Né? Que é você conseguir se relacionar, o cara adquirir essa confiança em você. Com a confiança, ele conseguir te ouvir melhor, para depois você efetuar um fechamento. Né? Então, são 4 coisinhas assim, muito simples e que fazem todo sentido na hora de você apresentar o seu produto de forma sensata. E como a gente consegue transformar, pessoal, de a nossa equipe entender que é importante vender o que o cliente precisa, sabe? Acho que nessa hora da apresentação do produto, como a Flávia falou, é bem comum o vendedor vender o que ele acha que tem que ser para o cliente.
como a gente transformar a mentalidade desse vendedor, desse novo empreendedor, da pessoa da nossa equipe, de que é importante ele vender o que o cliente precisa, não o que ele acha. Olha, Renato, esta fase da apresentação é a fase maldita do processo de venda. Aliás, eu nem gosto de falar do processo de venda, gosto de falar do processo de decisão. Eu falei isso naquele encontro que nós tivemos há umas semanas. Porquê? Porque quando falamos em processo de venda, estamos a pensar em nós. O que é que vamos fazer a seguir, o que é que vamos depois, etc. Portanto, nós temos que falar, colocar-nos no lugar do comprador. Por isso é que eu gosto de falar em processo de decisão. Há bocado a Flávia falou na palavra ajudar. Realmente, pegando nisso, há realmente duas palavras fundamentais aqui no processo de decisão, que é ajudar e mudar. O que nós temos que fazer quando interrompemos um cliente ou quando vamos ter com um cliente, na prospecção e depois nas fases que se seguem, é não só ajudar, como ajudar a mudar. Ele tem que mudar. E o mudar, mais uma vez, Flávia, está no mental, não é? Nós temos que também ajudá-lo a mudar e muitas vezes o cliente, mas eu já estou servido, mas está servido, esse equipamento faz de quantas? 1000 peças? 1000 peças chega. Sim, mas olha que agora ali o concorrente já faz com um equipamento mais barato, já faz 2000 peças. E ele está a ficar para trás, está a ficar obsoleto. Portanto, temos que realmente, a fase anterior à apresentação é que é importante. No fundo, foi aquilo que a Flávia disse, que é a fase de perceber onde é que está a dor, se é que existe dor. E se não existe dor, pelo menos o cliente não identifica, temos que ser nós a tentar mostrar que não, você não sabe, mas existe um problema. Você está bem, mas há outros que estão melhores, porque já estão mais avançados. Pronto. E para mim a fase da apresentação é quase mínima, não é? Há coisas que eu me passo um bocado dos carretos. Não sei se lá no Brasil, Vítor, conhecem esta expressão, passar dos carretos. É quando eu vejo e-mails em que o título está apresentação de serviços. Não escrevam isso, quer dizer, ninguém quer saber de apresentar os seus serviços. Portanto, essa fase da apresentação dos serviços e do produto é realmente uma fase má, porque antes há aquilo que a Flávia falou de escutar, saber, pôr os ouvidos a funcionar. Aliás, escutar é ouvir com atenção. Muitas vezes a gente está a ouvir, mas não está com atenção. Portanto, essa sim é que é a fase importante da apresentação dos serviços. E agora, tirando essa coisa, convencer a sua questão, Renato, convencer o vendedor a... O vendedor fazer o vendedor, o novo empreendedor, entender que o que importa é o que importa para o cliente, né? Porque é bem comum no começo da carreira. Isso é evidente que muitas vezes, por isso é que é importante nós sabermos a quem vamos vender. Porque se eu vendo um produto, eu todos os dias sou confrontado, é uma coisa que me irrita um bocado. Eu tenho um operador de telecomunicações e todos os dias me ligam a querer vender aquilo que eu já tenho. Não é o concorrente, é o meu operador a querer me vender. É claro que são agentes, não é? Portanto, eles não têm na base de dados, mas quer dizer, alguma coisa devia ser feito porque eles realmente começam a ser aborrecido. Ligam-me, não sei o quê, temos não sei quantos mega, velocidade. Olha, eu tenho mais do que isso que você me está a prometer. Portanto, é perder tempo, não é? Portanto, por isso é que aquela fase de identificação, acho que foi o Vítor que falou, de identificação do perfil de cliente ideal, isso faz-nos ser mais produtivos e não perder tempo de querer oferecer, por exemplo, óleos para produtos industriais, como é o caso de e-mails que eu recebo de pessoas a querer vender óleos e softwares, não sei de quê. Agora uma pessoa no LinkedIn que me adicionou, e logo a seguir quer propor uma coisa para farmácias. Mas o que é que eu tenho a ver com farmácias? Isto é perder tempo, não é? Portanto, o importante é, eu acho que o sucesso da atividade comercial começa a montante, é na sua preparação. Se nós estivermos bem preparados, o perfil de cliente ideal, sabemos qual é a nossa proposta de valor, sabemos responder àquela frase, porque é que o cliente nos há de receber,
tudo a partir daí vai ser mais fácil. Portanto, essa coisa de oferecermos algo que não faz sentido para o cliente, às vezes não tem que ser o que o cliente quer. Hoje em dia, o vendedor, o chamado vendedor desafiador, tem que ter a capacidade de dizer ao cliente: não, você está errado. É claro que não vai dizer assim, tem que dizer com alguma diplomacia, mas há clientes que querem uma coisa, mas com certeza ele vai fazer borrada se comprar determinado produto. Sabe, Jorge, que isso é uma coisa muito comum, porque, vamos ser honestos, se eu estou a vender um serviço, o especialista do serviço sou eu. Porque se eu vendo mentorias a uma pessoa que não dá mentorias, ela não sabe, eu costumo dizer, o cliente nunca sabe o que ele quer. E é por isso que o vendedor tem que estar bem preparado. E daí tem mais uma frase que eu acho fantástica, que é: o que o meu cliente aprende comigo em 5 minutos. Então eu vou chegar para aquele cliente e ele tem que entender que se ele aceitou conversar comigo, eu entendo daquele produto, daquele serviço, e eu estou ali para aconselhar. Claro que ele vai perceber se eu estou agindo de má fé, que aí entra a pergunta do Renato, né? Como é que eu vou convencer aquela equipe? Porque também o meu cliente não é burro, tá vendo? Ele está entendendo o que está acontecendo ali, venda energia pura. E se eu estou naquela gana de vender o mais caro e estou martelando sem dar fatos e dados para o meu cliente do porquê que aquilo é o melhor, ou seja, sem me colocar no meu papel de especialista no assunto, é lógico que eu tenho uma venda por água abaixo. E como é que eu convenço o meu vendedor de que ele não pode fazer esse tipo de coisa? Ele vai se autoconvencer quando ele fizer 13 e os 3 der para trás. Quando ele chegar no sentido de vou fazer e o cliente sair dali irritado, quando o pós-venda for ruim, quando tiver uma negativa, quando ele receber um produto que não cumpriu com a expectativa, que nem o Jorge está a dizer, o povo de telecom. O povo de telecom é sempre, eu trabalhei anos com eles. Eles vão ligar, às vezes não olham no sistema, estão lá mais perdido que um cupim numa metalúrgica e estão ali a falar um monte de coisa por aí. E é normal, olha, se você soubesse o jeito que treinam as pessoas de telecomunicação, você ia perceber 100% por que são assim. Só que daí, como é que eu convenço? Eu posso dizer, como é óbvio, não vou dar a formação, falar: olha, meu querido, vende exatamente o que o cliente precisar e o que você achar que realmente, dentro daquela situação que você está por dentro, faz sentido. Ele vai lá, vende o que não faz sentido. Eu vou ter problema. E depois, quando ele tiver que parar o processo comercial dele, porque vendas é uma engrenagem, você tem que estar sempre alimentando. O dia que você furou na tua alimentação, você furou no teu ganho no mês. E a partir do momento que ele tiver que sentar para resolver problema que ele mesmo criou, por coisas que não fazem sentido algum, o próprio vendedor vai falar: putz, olha, que se eu tivesse feito meu trabalho direitinho, eu não estava agora com esse monte de bucha para resolver. Eu acho que assim é a melhor forma. Conscientização total. Sabe, Renato, eu tenho aqui um caso, eu gosto com casos práticos, é muito rápido. Há uns anos havia aqui uma rede de lojas de roupa masculina, que era Milano. Já não existe, entretanto, não sei, foram embora. E então havia uma vendedora que era uma excelente vendedora num shopping center aqui conhecido, chamado Colombo. Então eu já tinha comprado lá uns fatos. Fatos aqui é terno. O terno, um fato completo, já era lá a cliente e ela já me conhecia. Há um dia que eu experimentei lá um fato um bocado diferente, assim, um bocado com umas riscas e tal, e eu até estava com vontade de comprar aquele terno. E ela disse-me: não, Sr. Jorge, não é o seu estilo. Você não vai levar isso. Não, mas olha que... Não, de cá. E ela tirou-me o casaco e eu não levei. E realmente não era... Portanto, ela teve a ousadia de dizer que conhecia o cliente. Não é o seu estilo. Isso pode ficar bem a outra pessoa, mas assim não é o seu estilo. Não, você não vai levar isso. E ela perdeu aquilo que custava uns 600, uma loja cara, custava uns 600 ou 700 euros. Ela perdeu ali uma venda e não vendeu nada. Mas só aquela ousadia de dizer não é o seu estilo, não vai levar isso. De cá, tirou. Tive que depois tirar as calças, portanto está a ver. Não se pode vender, o cliente nem sempre tem razão. Exatamente. Eu já cheguei em cliente, na época que trabalhei no Telecom, olha aí, coincidência, por que eu tô falando, que eu conheço. Eu já cheguei em cliente que eu vi, eu não vou atender, eu olhava para o meu telemóvel, porque como eu agendava e sabia que aquele cliente era da concorrência, eu ia até lá, chegava lá, olhava no meu telemóvel, eu via que não tinha rede ou que alguma coisa ali não estava bem, falava com a minha área técnica, dava para resolver? Ok. Conversava com o cliente, explicava toda a verdade, se dava para resolver, estava bom. Se não dava para resolver, senhor cliente, peço muita desculpa por tomar o seu tempo, mas eu cheguei aqui, percebi que nós não temos sinal, eu não vou lhe atender bem,
mas fica com o meu contato que eu puder lhe ajudar em outra situação. Olha, no fim, ficou meu cliente depois de muito tempo, porque nós conseguimos depois botar mais antenas na região, e quando isso aconteceu, pronto, virou cliente. Mas essa questão de você falar evita muito problema. Imagina se eu não tivesse falado, tivesse feito uma venda lá que era boa, era robusta, era de encher os olhos, porque era grandes compras, tivesse feito uma venda, e eu depois tinha lá um problema do tamanho do mundo para resolver, não vale a pena. Eu trabalhei com telemarketing aqui no início da minha carreira, né? Com telemarketing ativo. Trabalhava no Banco do Brasil, né? Talvez até o Jorge já tenha ouvido falar do Banco do Brasil. É um banco mais estatal, misto, né? E eu trabalhava na parte de seguros para automóveis. E justamente era um grupo de operadores, de vendedores ali, a todo vapor, desde manhã cedo até a noite. Então era um trabalho a venda muito agressiva, como a Flávia citou, muito agressiva, de fechar na hora por poucos segundos, você já fechar o seguro, botar tudo no sistema. E eu estranhei aquilo um pouco. E eu trabalhava tinha os setores de venda, renovação e endosso, que era quando você precisava fazer algum tipo de reparo, alguma coisa assim. Eu trabalhava na parte de vendas. E eu tinha um ritmo mais lento. E eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu achava que eu tinha que atender o cliente e ouvi-lo, porque eu achava que eu precisava adequar o seguro direitinho à necessidade. Eu perguntava se ele tinha filhos, eu fazia. Então eu levava o dobro, triplo do tempo para atender um cliente. Eu via no final do dia os meus colegas atendendo 200 pessoas num período de 6 horas que a gente tinha, até hoje é assim aqui, né? Um período mais curtinho de tempo. Só que eu comecei a ver os meses fechando, começando um novo ciclo, os meses fechando, e eu sempre estava mantendo ali um número de vendas que eu não era, naquela época, o campeão, mas eu mantinha uma boa média de resultado. E eu atendia geralmente 70 clientes, quando a média do pessoal era 180, 200 clientes. Mas justamente porque eu percebi isso. E no final das contas, até os meus supervisores, as supervisoras, começaram a entender o meu perfil de atendimento. E estava tudo certo, porque entrava o mesmo o mesmo valor de faturamento para quando eu atendia menos pessoas, mas era um atendimento que eu dava um pouco mais de atenção e conseguia trazer até aquele que talvez não compraria, mas utilizando justamente esses conceitos que a Flávia falou aqui. Ouvir um pouco mais, calma, daqui a pouco ele não queria, mas aí ele não fechava na hora, mas daqui a pouco ele ligava, não, mas eu queria ser atendido pelo Vitor. Posso falar com ele? Porque ele me atendeu tão bem. Nossa, aquilo para mim, eu era ainda novo, tinha acabado de começar a minha vida, tinha casado recentemente, então estava assim começando, então aquilo era muito legal. E faz parte, isso é atual, né, em todos os segmentos. Isso é muito atual. Até para a gente, né, quando a gente vai prospectar num nível um pouco mais sênior, a gente usa as mesmas técnicas, senta, ouve um pouco mais, para poder trabalhar melhor esse cliente e apresentar uma solução personalizada. E aí funciona melhor. O cara vira seu fã, ele vira seu fã.